Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Depois de uma semana sem o nosso programa online, a gente tem hoje a alegria de voltar com esse trabalho com a permissão de Deus. Bem, aqueles que são da nossa igreja local sabem que a não realização do culto online se deve ao fato de que a gente teve nosso primeiro filhinho, minha esposa estava grávida e foi uma semana assim muito preciosa e uma semana bem diferente. Mas hoje Deus nos permite participar dessa forma. Deus tem uma palavra preciosa para nós e eu gostaria que Deus pudesse conduzir tudo que aqui está sendo preparado, tá bom? Vamos começar falando com o nosso Deus? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade e porque o Senhor reservou para nós esse tempo. Eu rendo graças pela palavra que foi preparada também e eu peço que o Espírito Santo guie essa palavra até o coração de cada pessoa que está ouvindo. Seja nesse tempo, Pai, com aqueles que estão reunidos nos templos ou nas casas, aqueles que estão ouvindo essa palavra mesmo no trabalho. Por favor, ó Deus, aquece o coração de cada pessoa com o conhecimento. E por favor, Deus, guia a nossa vida e usa-nos para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus preparou uma palavra sobre a consciência, sobre a preservação da nossa confiança, e eu quero te encorajar a ouvir de coração. Mas antes disso, reflete nas músicas, adora, fecha seus olhos e concentra na letra. Deixa o Espírito Santo trazer tranquilidade para você. E eu espero que no final de tudo, Deus deixe uma semente plantada no seu coração. Que o Espírito de Deus abençoe cada um. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que
eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, queridos. Bom dia. É um prazer poder voltar aqui novamente e dar aí continuidade à nossa exposição da carta a Timóteo, 1 Timóteo. Nós, depois dessa série, dessa minissérie de Páscoa, estamos retomando novamente aí a nossa exposição desta carta. Dentro de mim está coçando para falar do Evangelho, né? Mas dessa carta de 1 Timóteo. Abra suas Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20, são só 3 versículos, e a gente vai ler esses versículos, depois nós vamos estar orando, pedindo que a graça de Deus possa conduzir esse nosso tempo, conduzir aqui a nossa comunhão. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempo atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Emineu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Grandioso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tecnologia, porque ela está nos unindo agora neste momento. E te clamamos, ó Deus, que o Senhor se faça presente em cada lar, ó Pai. Se faça presente em cada coração neste momento, Deus. Aqueles que estão assistindo agora pela manhã, aqueles que vão ter algum contato, ó Pai, logo mais, em outro momento, que o Senhor, ó Deus, possa alcançar esses corações. E que a mensagem do Teu Evangelho, que a mensagem da Tua Palavra, ó Pai, possa nortear nossos corações e nossas mentes. Nos ajude, ó Deus, assim como a gente vai ver daqui a pouco, como a lutar um bom combate na defesa do Teu Evangelho, Senhor. Que não seja eu falando neste momento, mas que seja o Senhor falando, anunciando, e que essa mensagem, ó Pai, encontre corações abertos para poder ouvir e aprender mais sobre o Senhor, ó Deus. E confronte, ó Pai, confronte nossos corações e nossas mentes, que nossas consciências possam estar abertas neste momento para ouvir a voz do Teu Espírito, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, e entregamos no Teu altar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, versículo 18 do capítulo 1. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempo atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Paulo aqui, em um tom bem pastoral, e também bem paterno, né? Ele está ali trazendo Timóteo, chamando Timóteo a entender o seu papel frente à comunidade local, frente à igreja que ele estava ali sendo estabelecida. Que ele pudesse lembrar,
Por qual razão ele está ali? Porque ele pudesse lembrar as profecias que o colocaram ali. Paulo tinha instruções bem simples e extremamente importantes para passar a Timóteo. Instruções essas que lhe dariam a ele ali um direcionamento de como ser um bom líder para a sua igreja, instruções também de como a igreja tivesse ali uma qualidade de igreja para glorificar ao Senhor. Algumas traduções vão dizer: esta é a admoestação que faço a você. Outras vão dizer: este é o dever que te encarrego. Ou seja, Paulo, nesse tudo, está se referindo à responsabilidade, como a gente já viu no início dessa exposição, e vocês também vão ver ao longo também dessa exposição, a responsabilidade de acabar com as heresias, com os falsos ensinos que têm se levantado no meio da igreja. Paulo estava encarregando a Timóteo a incumbência, o dever, a obrigação de trazer à comunidade, à igreja, a sã doutrina do Senhor, de lembrar aquela comunidade qual é a verdadeira mensagem do Evangelho, de lembrar aquela comunidade, versículo 17, honra e glória a Deus para todo sempre, Ele é o Rei eterno, invisível, imortal, Ele é o único Deus. De lembrar aquela comunidade que Jesus Cristo é de fato o Senhor, Ele é Rei. Era essa incumbência que Paulo estava trazendo a Timóteo para ele se lembrar. Paulo selecionou para uma tarefa árdua, e ele fez isso através, na dependência das profecias, das revelações de Deus, que indicaram Timóteo a Paulo. Outra tradução alternativa aqui vai dizer que as profecias que te indicaram a mim. Mas fato é, queridos, que Timóteo estava ali pela razão de que Deus havia o colocado. E por essa razão, Paulo novamente estava ali trazendo à memória, lembrando e incentivando Timóteo o porquê que estava ali. Um outro ponto, para a gente poder entender dessas implicações, dessas profecias, o que seria, capítulo 4, versículo 14, alguns comentários vão dizer também que essas profecias dizem respeito ao momento em que Timóteo foi consagrado, ordenado a ser um líder da igreja local. Mas enfim, em tudo isso, o que fica claro, o que ressalta para nós, é essa incumbência, essa tarefa de quem está o chamando e comissionando, o próprio Deus. E nisso, que elas ajudem a Timóteo a lutar o bom combate. É muito interessante aqui como Paulo traz em muitos de seus ensinos essa coisa de batalha, essa coisa de luta, essa coisa muito militar, essa linguagem militar. E com Timóteo não é diferente, ele está dizendo, está lembrando Timóteo da existência de uma luta espiritual, da existência de uma batalha que Timóteo precisa se armar, se munir de ferramentas para poder estabelecer de fato a sã doutrina do Senhor. Lutar contra tudo aquilo que tem se levantado para minar essa mensagem. Que Timóteo precisa se levantar, se erguer para lutar esse bom combate, enfrentar esse combate. E um detalhe, queridos, é que esse combate, ele não é só para o pastor Timóteo, não é só para o líder religioso, não. Esse bom combate, se levantar para lutar esse combate, reflete também a todos aqueles que desejam, aqueles que vivem, aqueles que se submetem a uma vida espiritualmente consagrada e dedicada a Jesus, dedicada a Deus. O combate que Timóteo estava travando, ele é bom. É um combate que defende uma boa causa. Ele está atacando as fortalezas do mal, visto que esse combate é uma força que gera em si uma força boa em si mesma, para poder resultar no bem eterno das almas que estavam ali submissas, entregues e sobre a liderança de Timóteo. Ele tinha, sim, que se levantar e ir contra tudo aquilo que estava minando esse seu ministério, minando a vida dessas pessoas, minando o entendimento dessas pessoas.
sobre quem era Jesus. Essas metáforas, queridos, nos indicam que temos que enfrentar inimigos da fé. Conforme também o contexto e as epístolas pastorais nos apontam em geral, onde elas nos mostram como essas heresias são como pragas destrutivas dentro da igreja do Senhor. Como essas heresias destroem, como essas heresias minam a igreja do Senhor. O bom combate é contra o mal, em favor do bem. Vale ressaltar aqui, queridos, que a imposição do combate não é, como já falamos, exclusivamente para pastores e líderes. É compreensível que qualquer um que tenha submetido à vida cristã possa reconhecer a necessidade dessa consagração e se entregar ao serviço e ao senhorio do Senhor. E principalmente, queridos, a se empoderar das ferramentas necessárias para lutar esse bom combate contra as ideias e ensinamentos errados que têm surgido aí ao longo da história da igreja. Nós temos feito aqui em nossa Igreja na Conexão um estudo ao longo da semana no livro do Bonhoeffer, um livro chamado Discipulado. E no nosso primeiro encontro nós falamos muito sobre como nós permitimos o barateamento da graça, como nós permitimos o barateamento da mensagem do Evangelho, da graça de Jesus, da graça de Deus, para atender às nossas necessidades. As coisas que julgamos serem corretas, a partir da maneira que elas sejam corretas apenas aos nossos olhos, apenas da forma como nós queremos que elas sejam corretas. Ou seja, mudamos a mensagem do Evangelho para atender a nossa necessidade. Muitas vezes, por causa do conforto e da necessidade do conforto. E detalhe, conforto não é algo ruim, tá bom? Não é. Não é algo ruim. Não estou denegrindo, não estou diminuindo, não estou menosprezando o conforto, não. Mas, muitas vezes, por causa do conforto e da necessidade do conforto, não queremos ouvir e ser confrontados com as verdades do Evangelho. De novo, por causa da necessidade do conforto, nós não queremos ouvir e sermos confrontados com as verdades do Evangelho. O Evangelho não é confortável, tá? Não é. Veja bem, se o Evangelho não foi confortável para Jesus, por que o Evangelho ia ser confortável para nós? Não, o Evangelho não é confortável. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Que raio de cruz é essa? Que raio de negar é esse? Tomar a cruz, seguir? O que é isso? Olha que interessante, no momento em que Jesus estava ali sendo açoitado para levar para a cruz, sendo julgado, Pedro vê Jesus e Pedro nega Jesus. Esse negar que Pedro teve a Jesus é o mesmo negar que precisa existir dentro de nossas vidas. Naquele momento, Pedro só via a si mesmo e ele não via Jesus. Pedro via a sua necessidade, ele não estava vendo Jesus. O que nós fazemos muitas vezes com a mensagem do Evangelho é, vemos ali a mensagem do Evangelho, mas olhamos primeiro para as nossas necessidades e não permitimos que essa mensagem transforme nossos corações, que ela nos impulsione, que ela nos mova, que ela nos coloque na direção e no trilho correto, por causa do conforto. O negar a nós mesmos tem que ser o mesmo negar que Pedro teve naquele momento, porém, não enxergando mais eu, Tiago, e você se enxergando, mas enxergando Jesus Cristo em nossas vidas.
O negar a nós mesmos é quando eu não mais olho e me vejo aqui, mas eu vejo Jesus. E quando isso acontece, queridos, toda a perspectiva da vida, da consciência, toda a perspectiva das dinâmicas da vida, todas as perspectivas das necessidades que acontecem na vida, elas são mudadas. Nós começamos a enxergar e ver o mundo por uma outra ótica, por uma outra interpretação, fugindo completamente da necessidade que o mundo, o sistema de mundo nos impulsiona e nos coloca. Mas, por causa do conforto, escolhemos batalhas erradas para travar. Alguns podem achar que ser cristão era só cantar algumas músicas, contribuir com algum dinheiro, participar de alguns eventos sociais, postar versículos nos status, dizer que pertence a alguma comunidade de fé, simplesmente para tentar sanar ou saciar e satisfazer uma necessidade espiritual dentro de si. Mas não é isso. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, as profecias do Evangelho, são as que precisam mudar a vida por completo. Precisam virar nossas vidas do avesso, nos fazer olhar para Jesus e não mais para nós mesmos. Lutar o bom combate, o chamado ao bom combate se estende a nós, obviamente respeitando todo o contexto histórico, contextual aqui do texto e cultural, mas nós hoje precisamos ter muita atenção às falsas mensagens que têm se levantado em nosso meio. Você não é o calcanhar de Aquiles de Deus, não, eu não sou. O Evangelho não diz respeito a mim ou a você, o Evangelho diz respeito a Jesus. E como Jesus deseja transformar a minha e a sua vida. E como Jesus e como essa mensagem transforma a forma como enxergamos o mundo. O Evangelho não é para que você fique rico. O Evangelho não é para que você tenha um bom diploma. O Evangelho não é para que você adquira coisas. O Evangelho é para que você se sinta bem. O Evangelho é para te mostrar o quão falho e pecador você e eu sou frente à cruz de Cristo. Lá atrás tinha problemas. E hoje, nas adaptações da realidade da vida e da igreja, enfrentamos problemas também. E nós estamos abrindo as portas de nossas vidas, de nossos lares, de nossas igrejas, para que mensagens como essa entrem. Para que mensagens como essa minem a centralidade, a verdade da mensagem de Jesus Cristo. Lutar o bom combate é uma necessidade que eu e você precisamos ter, queridos. Temos visto mensagens que querem justificar o pecado, ao invés de justificar o pecador. Mensagens que têm feito um barateamento da graça de Deus para atender às necessidades de contextualizações. Mensagens essas que têm nos feito afrouxar nossas convicções, afrouxar nossas interpretações. E o reflexo direto disso são os inúmeros conflitos que estamos enfrentando. Quantos casamentos com problemas? Quantos divórcios nos últimos meses? De perder as contas. Quantos pecados, quantos problemas, quantas concessões nós estamos fazendo por causa de uma teologia fraca e falha, queridos.
Quantas concessões nós estamos fazendo? Quantas vezes olhamos para aquela voz da consciência que em algum momento nos acusa? Mas parece que a graça e o poder do Evangelho não tem influência em nossas vidas. Quantas concessões? Quantas? Quanta teologia fraca tem governado nossas vidas, mentes e corações e entrado dentro da igreja. Talvez, e muito provavelmente, muitos de nós estamos entrando em batalhas erradas, em combates errados, travando aquilo que não era para ser travado ou cogitado, namorando aquilo que não era para ser namorado, entregando ideologias que não eram para serem entregues, levantando bandeiras e pautas que não são para ser levantadas. Quantos de nós estamos pegando um sistema mundo e querendo emplacar, implementar dentro de nossas vidas e dentro da comunidade, dentro da igreja? Quantas batalhas erradas estão sendo travadas dentro do nosso coração e da nossa mente? Tudo isso porque não estamos exercendo e consolidando bases sólidas. A mensagem do Evangelho, a centralidade do Evangelho, a centralidade do sofrimento do Evangelho. Quanto temos vacilado nisso? Paulo diz para Timóteo: se lembre da razão a qual você está aqui. Combate firmemente a este combate. Aqueles que estão se levantando para mudar a mensagem do Evangelho, aqueles que estão variando essa mensagem, aqueles que estão destoando da centralidade do Evangelho, lute o bom combate, Timóteo. E eu te digo hoje, lembre da razão por que você está aqui. Lembre da razão por que você está aí sentado agora. Em pé, andando, não importa. Lembre da razão por que você está vendo e ouvindo essa mensagem. Lembre da razão. Lembre da mensagem que te foi ensinada. O Jesus que morreu por você. O Jesus que sofreu na cruz por mim e por você. O Jesus que carregou os nossos pecados naquela cruz. O Jesus que nos mostrou como é que se deve viver essa vida aqui agora. O Jesus que nos mostrou que nada neste mundo nos pertence. O Jesus que nos mostrou que esse mundo todo passa. O Jesus que nos mostrou que a centralidade do mundo está na sua pessoa e não em nós. O Jesus que nos mostrou como estabelecer relacionamentos. Como estabelecer relacionamentos com Deus, com o Pai e com o próximo. Como criar filhos. Como estabelecer relacionamentos dentro da igreja. No trabalho, com finanças, com tudo. Lembre-se do Jesus, que é a razão de existência deste mundo. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Nada que se tem no mundo se existiria se não houvesse Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Tudo criou, tudo formou. Esse Jesus exige tudo de mim e de você. E isso não é pesado ou difícil. Que é isso, Tiago? É pesado demais, é difícil. Veja bem, vai ser pesado demais ou vai ser difícil demais quando você olhar para a vida cristã na perspectiva do mundo. Quando eu falo mundo, eu falo do sistema mundo, porque você não é ET, nem eu sou. Vai ser difícil quando nós olharmos para a dinâmica da vida cristã na perspectiva dessa coisa palpável, dessa coisa mensurável de sistema de mundo.
Mas quando nós olharmos para a perspectiva da vida, através da ótica de Jesus Cristo, a dinâmica se torna outra. Jesus virou para o jovem rico e disse: se você quer vir após mim, não, outra passagem, se você quer me seguir, vende tudo os seus bens, doe e dê aos pobres e me siga. E o jovem rico, triste, porque tinha muitos bens, negou o chamado de Jesus. Por quê? O que governava seu coração era outras coisas, e não Jesus. O bom combate que nós precisamos ser travados em nossas vidas, queridos, é o bom combate que é munido, aperfeiçoado, paramentado pela verdadeira mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo. Lute o bom combate contra quem e o que se levanta contra essa mensagem. Seja terceiros, ou seja, você mesmo, querendo minar, sabotar essa verdade. Paulo vai continuar dizendo para Timóteo como ele deve lutar esse bom combate e no que ele deve se apegar. Versículo 19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Quando navios não podiam navegar orientados por satélite no passado, graças à automação, quando navios não podiam trafegar por satélites, o equipamento mais essencial dentro dos navios era a bússola. Se estivesse fazendo sol, chuva, nevando, frio, tempestade, o que viesse sobre a viagem, a rota, o que estava no curso ou fora do curso, a bússola era a informação vital que dizia aos marinheiros em que direção eles estavam indo. Óbvio, existiam outros problemas, como uma noite sem luas, céu fechado, sem estrelas. Eles não conseguiam se orientar se estavam mais ao sul ou mais ao norte, a deriva ali. Mas tinham a bússola que apontava e mostrava a direção para a qual eles estavam indo. Portanto, se essa bússola se sujasse, quebrasse, perdesse, se ela desregulasse por causa de alguma força magnética, o navio estaria ali com grandes problemas. Imagine você no meio do mar, num barco pequeno, sendo conduzido, e você olha para os lados e você não sabe para qual direção está indo, sem nada para te orientar. Eu entraria em pânico. Eu já confessei em algum momento que uma das piores mortes que eu vejo é uma morte por afogamento. Então, se você quer economizar com algum presente para mim, não me dê um presente de um cruzeiro. Brincadeira, vamos voltar aqui para a mensagem. Para muitos escritores sérios do mundo antigo, o equivalente humano à bússola era a consciência. A consciência. Aquela vozinha que diz o que é certo e o que é errado. Aquela vozinha que às vezes grita dentro de nossos ouvidos, nossa mente, do nosso coração, aquela coisa que nos impulsiona, ou aquelas coisas que talvez está sussurrando, ou em silêncio total. A consciência se torna a bússola do homem, do ser humano, do indivíduo. Tanto os judeus, muitos pensadores judeus, como pagãos também, entendiam que
essa vozinha, essa consciência, essa bússola, era uma espécie de presença de Deus para guiar e advertir aí a raça humana, para conduzir o ser humano, para conduzir as pessoas. É claro que nem todas as culturas concordam com os detalhes dos códigos morais. C.S. Lewis vai falar isso em Cristianismo Puro e Simples. A lei moral, a lei natural, e como o mundo, o sistema de mundo é governado e regido por essas leis, mas nem todas as culturas acabam se submetendo às mesmas leis por questões culturais, mas detalhes como roubar, matar, elas são comuns entre todas. É errado matar, é errado roubar, em qualquer lugar do mundo que você vai. Outros pontos dessas leis morais, códigos de éticas, talvez não sejam tão eficazes e tão claros como em nossa cultura. Bom, estou falando isso e trafegando por esse campo para poder justamente mostrar como dentro de cada ser humano existe uma voz, uma consciência que o governa. Existe a consciência macro, se assim a gente pode dizer, essa lei natural da vida, que ela conduz, governa cada indivíduo para um senso comum de existência como comunidade, como coletivo, mas vai existir também dentro de nós aquela consciência, ora manchada pelo pecado, ora limpa pelo sangue de Cristo. A consciência humana não é naturalmente boa. Não é, queridos. Por causa dessa nossa natureza, por causa disso que já existe dentro de cada ser humano, por causa dessa nossa inclinação para o mal, dessa nossa inclinação para o pecado, entramos e vivemos em vários conflitos na mente e no coração, por sermos governados por várias outras coisas, que não é uma consciência da voz do Espírito de Deus em nossas vidas. Eis essa razão porque muitas vezes travamos batalhas que não são para ser travadas, ou porque talvez minamos a verdadeira mensagem do Evangelho em nossas vidas, porque a consciência que está nos governando e regendo as nossas vidas é a nossa consciência pecaminosa, má, não a consciência transformada pelo Evangelho, não a consciência limpa, mas a consciência suja, por causa dessa natureza que existe dentro de nós. O cômico disso tudo é que quando nós deparamos com situações em que a nossa consciência ela é posta em xeque, quando nós não temos uma base sólida, ou quando ela não está sendo governada por Cristo, ficamos perdidos, baratinados, e recorremos a muitas outras coisas, exceto aquilo que de fato sabemos ser a solução. Se a bússola do navio estraga, eles estão perdidos, sem saber por onde ir, para qual caminho, para onde eles estão chegando. Quando essa nossa consciência não é reorientada, quando essa bússola moral nossa não é consolidada, não é magnetizada num polo correto que é Jesus Cristo, a cruz, o Calvário, o Gólgota, ficamos baratinados. Ficamos aflitos, confusos, em apuros. E tudo isso por causa do conforto. Confiamos, queridos, muitas vezes em nosso intelecto, em nossas capacidades, naquilo que nós julgamos ser as formas corretas, naquilo que nós julgamos ser as medidas e as condições corretas para conduzir a vida, e não permitimos que a voz do Espírito, aquela vozinha dentro de nós, nos conduza de fato para solucionar os problemas, ou solucionar a vida, ou para viver a vida, sendo guiados e governados pela bússola que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, para você lutar o bom combate, Timóteo, você precisa se apegar à fé
Que fé é essa? A verdadeira fé de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Aquela fé que foi imputada em você, aquela fé que foi dada por Deus, aquela fé que te abriu e tirou as vendas de seus olhos, aquela fé que limpou a tua consciência, aquela fé que te reorientou na pessoa de Jesus Cristo, para que você lute essas heresias que estão sendo levantadas em sua igreja. Você deve se apegar a essa fé. Para que você em sua casa e eu lute contra o nosso coração, contra a mensagem barateada do Evangelho, precisamos nos apegar àquela fé que desvendou, que limpou o pecado que governava em nossos corações. Aquela fé no Jesus que morreu na cruz, por mim e por você. Aquela fé que limpa a nossa consciência. Aquela fé que nos direciona. Ele diz: apegue-se à fé e mantenha a voz do Espírito ativa em sua vida. Mantenha a voz do Espírito ativa em sua vida. E agora eu digo para você, se apegue à sua fé, apegue à fé que Deus te deu e mantenha a voz do Espírito ativa em sua vida. Todas as vezes que você sentir, todas as vezes que você perceber, todas as vezes que você vê Deus te conduzindo frente a situações que você sabe que estão minando as bases sólidas de sua vida, se apegue à fé no Cristo que morreu e sacrificou por sua vida, no Cristo que te ensina a como negar a si mesmo, a como olhar para essa cruz, a como tomar essa cruz, no Cristo que te mostra como deve viver essa vida, no Cristo que muda a sua consciência, Cristo que muda a tua mente e o teu coração. O que governa a voz da consciência em sua vida? O que governa a voz da consciência em sua vida? E se você simplesmente parar de ouvir a sua consciência, é isso que Paulo diz que alguns começaram a fazer. E aqui ele não explica por que eles acharam que isso era correto, mas ele menciona dois nomes, Himeneu e Alexandre. Versículo 20. Nós estamos caminhando para encerrar. Versículo 20. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Um desses homens é Himeneu. Ele aparece novamente lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. E nesse texto, Paulo está dizendo que eles estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido. Ou seja, que os cristãos já estavam completamente ressurretos dos mortos, que a segunda vinda de Jesus já tinha acontecido e que as pessoas já estavam ali experimentando uma nova realidade. Ou seja, já haviam ultrapassado a necessidade de obedecer a códigos morais comuns. E não é de surpreender, queridos, que isso tenha levado a um desastre moral e espiritual, em que as pessoas dão vazão a todo tipo de impulso sobre o qual a consciência teria exercido controle. E neste caso, e nessa situação, Paulo os entrega ao acusador, a Satanás, porque suas mentes, sua consciência já não estava mais sendo governada por Jesus. E eles estavam difundindo outras mensagens, outros ensinos. E ele os entrega a Satanás, ao acusador. Um paralelo disso é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 5, né? O que vem a ser essa espécie de entregar a Satanás, de retirá-los do seio da comunhão da igreja, de retirá-los da assembleia cristã, de não mais conviver em comunidade. E Paulo via que a comunhão da igreja era um lugar ao qual, acima de tudo,
naquele contexto, naquela época, naquela circunstância, o poder de Deus estava ativo para curar, guiar, orientar e dirigir cada cristão. E removê-los desse benefício da comunhão era, de fato, retirá-los da manifestação da glória e da graça de Deus. Porque seus corações e sua mente estavam corrompidos. Sua consciência estava manchada, maculada. E o intuito de removê-los era para que eles pudessem se arrepender e entender por qual razão eles estavam seguindo determinados caminhos. Não, queridos, não veja como uma punição má, que a igreja não ame as pessoas. Não, não é nesse sentido. Mas era, de fato, removendo as pragas, as ervas daninhas dos bons frutos, das coisas sólidas. Removendo aquilo que mina a mensagem. E a proposta era que eles se arrependessem dos seus pecados, se arrependessem dessa condição e pudessem ter uma consciência limpa de novo e se apegarem à verdadeira fé. Assim como acontece também em 2 Coríntios capítulo 2. Nos mostra a restauração das pessoas que são removidas dessa comunhão. Mas o texto aqui não nos fala, né? A gente pode esperar e talvez imaginar que se remover, como Paulo já tratou em outras ocasiões, pudesse ser o reflexo ali da igreja. Mas uma coisa é clara aqui, que ele remove, que ele retira, que ele rejeita, porque esses homens naufragaram em sua fé em sua consciência. Porque esses homens perderam a bússola de Cristo, a bússola da consciência de Cristo. Seus navios entraram à deriva e por isso naufragaram. O desafio de Paulo a Timóteo é que ele não deveria tomar o mesmo caminho de Himeneu e Alexandre, devendo firmar-se em duas coisas: fé e boa consciência. A fé busca e se agarra a Deus que a criou. E está transformando através de Jesus e do seu Espírito. A consciência, agora educada pelo mesmo Espírito, o Consolador, o Espírito Santo, de acordo com os ensinos de Jesus, dirigirá você, eu, Timóteo, a igreja, pelas difíceis e perigosas águas da vida. No trabalho pastoral de Timóteo, aquilo que você geralmente precisa é uma regra básica para seguir na vida, que talvez você precisa e eu preciso, é de uma regra básica para vivermos a vida. Algo simples e fácil de decorar. E que tem, em tese, e pode ser desenvolvido, mas algo do que alguém muito ocupado possa se lembrar sem dificuldade. Lute a gloriosa batalha, mantendo a boa consciência e a fé. Não importa o quão ocupado você possa estar na jornada da vida. Não importa o quão ocupado você possa estar na criação dos seus filhos, no trabalho, na faculdade, nos seus dilemas, na sua correria, no seu dia a dia. A instrução de Paulo a Timóteo ela é simples. Lute o bom combate. Lute a boa batalha. Mantenha a consciência e a fé limpas e boas. Simples, claro e desafiador. Mediante a tudo que nós falamos até aqui, queridos, o desafio que eu te faço é o mesmo. É o mesmo. Temos vários percalços na vida, várias questões a resolver, vários dilemas, vários conflitos, vários problemas, várias coisas que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sono,
várias coisas que nos impulsionam à necessidade do conforto em nossas vidas. E estas coisas, em sua grande maioria, estão minando a nossa fé e a nossa consciência. Trave boas batalhas, mantendo a sua fé sólida e sua consciência limpa. E eu tenho certeza que vamos experimentar muito mais de Deus em nossas vidas. Querido Jesus, te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário. Este sangue, ó Deus, que nos limpa, que limpa a nossa consciência, Senhor. Esse sangue, ó Deus, que nos dá ali a oportunidade de apegar a verdadeira fé. Esse sangue, ó Deus, que nos coloca agora dentro da comunhão contigo, ó Pai, com Deus. Ó Senhor, existem batalhas a serem travadas em nossas vidas, ó Deus, em nossa igreja, ó Pai, em nossos corações. Batalhas essas, ó Pai, que tem muitas vezes minado essa nossa fé, ó Pai, minado a nossa consciência, ó Deus. Batalhas essas que tem nos feito a não ter a tua mente, ó Deus, a mente de Cristo governando, ó Deus, nossas vidas. E te peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, de fato a olhar com mais sinceridade e clareza do coração e mente para o Senhor, ó Deus. E depender, ó Pai, de Ti. Não depender da necessidade do conforto em nossas vidas, mas depender do Senhor, ó Pai. Governe, ó Deus, nossas vidas e nos ajude a manter uma consciência limpa e uma fé boa, ó Pai, no Senhor. Obrigado novamente pela tecnologia e porque ela nos une, ó Deus, neste momento. Que o Senhor abençoe meus irmãos e sua casa. Ajude, Deus, a cada um deles a lidar com os seus desafios, dilemas, com as angústias, com esse contexto, ó Pai, tão avassalador que nós estamos passando, ó Deus. Ó Pai, traz também, Senhor, paz ao coração daqueles que têm perdido entes queridos, ó Deus. Traz, ó Pai, também refrigério àqueles que têm sofrido por causa do coronavírus, ó Deus. Traz também refrigério, ó Pai, àqueles que têm sofrido, Deus, por causa de situações financeiras, por causa de emprego, ó Deus, por causa de conflitos, ó Pai, por causa de questões emocionais em seu coração e sua mente, ó Pai. Traz paz, Senhor, a esses corações. Traz refrigério, Deus, àqueles que precisam do refrigério do Senhor, ó Pai. Por favor, Jesus, nos ajude, ó Pai. A gente clama por Ti e esperamos, ó Deus, ansiosamente, ó Pai, por Tua volta. Não com um olhar, ó Deus, de egoísmo, mas ansiando de fato a Tua volta, Senhor. E que essa igreja, que a Tua igreja, ó Pai, possa reinar eternamente contigo. Eis a razão e a esperança das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo, Pai, por este momento. Abençoe os meus irmãos e suas casas. A oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Jesus abençoe a todos, irmãos. Sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos.